Olá, eu sou Mário Olivero e nós vamos fazer o cálculo de um limite trigonométrico. O exemplo escolhido é esse aqui. Limite, quando x tende a zero, de cosseno de 3x menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Ora, o limite da função cosseno de 3x, quando x tende a zero, é 1. E o limite da função cosseno de x, quando x tende a zero, é 1. Logo, o limite desse numerador é a diferença dos limites, 1 menos 1, o limite é 0. A função x², claro, quando x tende a zero, também tem limite 0. Então, o nosso problema é levantar essa indeterminação, calcular esse limite. O limite de um quociente cujo numerador e denominador têm limites 0. Bom, como a expressão que define a função envolve funções trigonométricas, a nossa expectativa é usar o limite trigonométrico fundamental que afirma que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Essa é a nossa chave para a solução do problema. Então, nós temos que sair em busca de uma maneira de transformar essa expressão em expressões que envolvam fatores ou somas, ou enfim, coisas com essa cara aqui. O exemplo mais típico, que vocês já devem ter visto no material didático, é exatamente esse aqui, o limite do quociente 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. A saída aqui é usar esse truque muito útil de multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado. Vamos fazer isso, você não altera o valor da função nas vizinhanças do ponto em questão, x quando x tende a zero, uma vez que 1 mais cosseno de x tende a 2. Então, esse limite é igual a esse limite, que é produto do conjugado, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E essa expressão aqui, 1 menos cosseno ao quadrado de x, é seno de x ao quadrado. Isso resulta da identidade trigonométrica fundamental que você já conhece há bastante tempo, uma expressão muito importante. Então, nós transformamos calcular esse limite em calcular este limite. E aqui nós podemos escrever essa função como o produto de três funções mais simples, seno de x sobre x, uma cópia de seno de x com x, seno de x sobre x, a outra cópia, vezes 1 dividido por 1 mais cosseno de x. E aqui então o limite trigonométrico fundamental é 1, o limite trigonométrico fundamental é 1. E quando x tende a zero, 1 mais cosseno de x tende a 2, o que significa que esse limite aqui é 1/2. Quando o limite dos fatores existe, então o limite do produto é o produto dos limites dos fatores, que dá 1/2. Então é assim que a gente calcula esse limite. O limite é 1/2. Bom, vamos voltar ao nosso problema original. A dificuldade aqui envolve, como conjugado aqui não vai adiantar muito, né? Então, a saída é uma ideia genial, uma ideia simples, útil, que a gente usa mais de uma vez no cálculo, e vale a pena apreciar. Você que é aluno de cálculo deve aprender a gostar dessas coisas. Isso é o que torna a matemática, essa ciência tão interessante. Que é preciso ter ideias. A ideia aqui é a seguinte: nós vamos subtrair 1 e somar 1 ao numerador. Então, essa somar e subtrair 1 não altera o valor da função. No entanto, a expressão é outra, e nós podemos reescrevê-la na seguinte forma: cosseno de 3x menos 1 sobre x ao quadrado
mais 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Você vê a importância de estar bem sólido nos conhecimentos básicos, nas propriedades dos números, poder saber fazer essas alterações sem ferir nenhuma regra da matemática. Isso é muito, muito importante, né? Então, se nós soubermos calcular o limite de cada uma dessas parcelas, teremos resolvido o problema, né? Então, é igual ao limite de x ao quadrado mais limite de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Ora, essa parcela aqui é exatamente a parcela que a gente calculou aqui. Então, esse limite é 1/2. Precisamos resolver esse outro limite, que a solução é absolutamente similar. Já temos aqui escrito, né? Qual é o limite de cosseno de 3x menos 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero? Novamente, multiplica pelo conjugado, o numerador e o denominador. O numerador fica cosseno ao quadrado de 3x menos 1, o denominador fica isso. Agora, esse valor, usando a expressão trigonométrica fundamental, é menos seno ao quadrado de 3x sobre x2. E essa nova função, então, se expressa como o produto de menos seno de 3x sobre x, seno de 3x sobre x e 1 sobre cosseno de 3x mais 1. Ora, esse limite, novamente, é 1/2. Quando x tende a zero, cosseno de 3x tende a 1 e essa soma, então, tende a 2. Agora, esses dois limites aqui ainda não estão exatamente como deveria para usar o limite trigonométrico fundamental. Então, o ajuste aqui é multiplicar o numerador e o denominador por 3. Novamente, não alteramos a expressão o valor da função, só mudamos a sua expressão. Multiplicamos novamente cosseno de 3x sobre x. E agora, esse limite aqui, quando x tende a zero, é 1. Esse limite aqui, quando x tende a zero, é 1. E o resultado, então, é menos 3 vezes 3 vezes 1/2, que é menos 9/2. Então, finalmente, podemos reunir as peças para calcular o limite que queríamos. E esse limite, então, é menos 9/2, esse aqui, mais 1/2, menos 8/2. Então, a resposta é menos 4. Então, esse foi um exemplo que espero você possa apreciar e tentar tomar a iniciativa e resolver outros em situação parecida, ou enfim, que isso sirva de encorajamento. Então, lembre-se do lindo truque somar e subtrair, ou subtrair e somar 1. Ok? Até a próxima.